Povo de Deus, graça e paz, tudo bem? Estão me ouvindo direito? Deixa eu ver se meus fones estão conectados aqui. Deixa eu ver se assim fica melhor. Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Aí, tá melhor? Estão me ouvindo bem? Bom dia, Beth. Obrigado por responder. Jesus te abençoe. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eunice. Bom dia, Ana Cláudia, Renata. Bom dia, Dona Vilma. Bom dia, Dioneia. Benção. Rócio, bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Joyce. Que bênção começar mais uma manhã de oração com vocês aqui. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Luiz. Deus te abençoe. Bom dia a todos, Joyce. Ouvindo bem? Então tá bom. Chegando aí o nosso áudio. Carlão, bom dia. Jesus te abençoe. Muito bom. Essa terça-feira, começando mais um momento de oração, orando a Bíblia e de compartilhamento dos nossos pedidos. Então lembra sempre que aqui você tem um espaço aberto para poder colocar os seus pedidos de oração e também de gratidão. Você tem um registro das bênçãos de Deus na sua vida? Acho que é difícil de ter um registro completo, né? Nós não temos um arcabouço, assim, um caderno tão grande para poder relatar tudo isso. Bom dia, Sirlene. Jesus te abençoe. Bom dia, Luiz. Até um hino que nós cantamos, né, que nos sugere contar as muitas bênçãos. Só que nós não temos condições para fazer tudo isso. Agora, é bom você lembrar para agradecer. Algumas pessoas têm o hábito de fazer o potinho de gratidão. Você já fez isso alguma vez ou faz? Tem lá um potinho, onde uma caixinha, ou um caderno, onde nós vamos colocando lá os motivos de gratidão. Para nós nos lembrarmos de oração que fizemos, de livramentos que recebemos. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cláudia. Deus abençoe. Isso vai nos fortalecendo a fé, nos encorajando a orar mais. Por isso é bom você ter, se você puder, um caderninho de oração. Bom dia, Dona Cota. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. Tem um caderninho de oração, onde você pode escrever os seus motivos e também registrar as respostas de Deus. Nossas terças-feiras aqui, eu vou anotando nesse caderninho, como você já sabe, nossos motivos, e muitas orações já foram respondidas, muitas mesmo. Algumas que nós contemplamos a resposta, outras que vocês mesmos trouxeram a resposta, né, compartilharam com o pastor, aquele motivo lá de oração, podemos agradecer porque já aconteceu. Bom dia, Mônica. Jesus te abençoe. E isso tudo nos anima, nos encoraja a continuarmos orando uns pelos outros. Bom dia, Péricles. Jesus te abençoe. Nesses momentos de oração, nessas respostas que nós vamos recebendo, nós vamos vendo quantas coisas Deus já fez por nós. Na área da saúde, portas de emprego que já foram abertas aqui, respostas na vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Então são muitos motivos para agradecermos ao Senhor por motivos de oração que foram feitos e o Senhor nos respondeu. Não somente aqui, né, mas em outros momentos da nossa vida também. Bom dia, Neliana. Jesus te abençoe. Há orações que talvez não foram compartilhadas aqui, mas você fez, você clamou, motivos que você já pede anteriormente, e Deus já respondeu. Por que Deus responde as orações? Porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele conhece a necessidade dos seus filhos, e esse é o mesmo motivo pelo qual Ele não atende outras orações, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele conhece as necessidades dos seus filhos. Tem coisa que Ele diz sim, tem coisa que Ele diz não, e para todas elas Ele está visando o nosso bem e a glória do seu nome.
Bom dia, dona Débora. Jesus te abençoe. Então, lembre-se disso quando você for orar, quando você for clamar a Deus, que o principal sempre é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Bom dia, Eustáquio. Jesus te abençoe. Vamos fazer isso agora, vamos orar, vamos começar agradecendo a Deus pela nossa manhã. Teremos um tempo aqui de leitura bíblica, de meditação. Hoje começaremos um novo livro da Bíblia. Queremos ler e orar. Nós finalizamos Tito na última terça-feira, capítulo 3. Encerramos essa carta e agora vamos começar um novo livro do Antigo Testamento para ficarmos nessa alternância do Antigo e do Novo. Mas vamos agradecer a Deus por esse dia. Agradeça aí pela sua vida, pela noite de sono que você teve. Agradeça pela palavra que você tem nas suas mãos. Bom dia, José Elias, Deus abençoe. Agradeça pela sua família, agradeça pelo seu trabalho. Talvez você está aí indo para o seu trabalho, ou está em meio a uma atividade, ou está assistindo essa live posteriormente. Seja como for, lembre aí de um motivo de gratidão ao Senhor e rogue as bênçãos dele sobre esse momento que nós teremos juntos aqui. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Nós te louvamos porque o Senhor se revela a nós assim na tua palavra. É assim que nós vemos o Senhor se relacionando com o seu povo, Deus, na criação, depois da queda, das inconstâncias, ó Deus, que o seu povo teve tantas vezes. É assim que nós vemos o Senhor bondosamente, misericordiosamente, auxiliando, ajudando, livrando, salvando o teu povo. Deus, é assim também que o Senhor se revela a nós. A coerência, ó Deus, entre aquilo que o Senhor fala de si mesmo na tua palavra e aquilo que nós vemos e nos relacionamos com o Senhor, nossa vida pessoal. O Senhor é esse Deus da Bíblia. O Senhor é esse Deus majestoso, poderoso, glorioso, mas também o Senhor é o Deus que habita com contrito e de forma paciente, Deus, longânima, o Senhor tem cuidado de nós. Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem respondido às nossas orações. Temos muitos motivos para agradecer, muitos motivos para celebrar o Senhor, para perceber a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas e o cuidado do Senhor conosco, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por esse cuidado, muito obrigado por essa bênção. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Queremos ler nesta manhã. O Senhor fale, Deus, conosco enquanto lemos, enquanto meditamos nela. Traga à nossa memória, Deus, motivos de oração, causas, ó Deus, para orar, para agradecer, para celebrar o Senhor por tantas coisas boas que tu tem feito, Deus, a nosso favor. Agora queremos ler a tua palavra. Abra o nosso entendimento, fale conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu ver quem já entrou aqui. Depois que eu comecei a orar. Ângela, bom dia. Jesus te abençoe. Tati Costa, bom dia. Kelly Aral, Jesus te abençoe. Poliana, bom dia, Poliana, Jesus te abençoe. A Beth colocou já aqui um motivo de oração. Sempre lembrando que você pode e deve compartilhar aqui seus motivos de oração, mesmo enquanto nós estivermos orando ou lendo um texto, porque depois eu vejo e anoto aqui para nós não esquecermos. A Beth pede oração pela conversão dos seus pais. Bem. Vamos orar por isso, Beth. É uma causa que nós sempre colocamos diante do Senhor, né? A conversão daqueles que nós amamos, queremos ver na presença do Senhor. Qual livro do Antigo Testamento nós vamos ler? Bom, nós temos muitos livros, mas nem todos são tão pequenos. A maioria são muito grandes. Por enquanto eu estou evitando os livros grandes para nós não ficarmos de muito tempo em um só livro, em um só contexto. E alguns nós já lemos, né? E tem um que às vezes nós evitamos.
Tem alguns livros da Bíblia que nós lemos pouco, ou as pessoas leem pouco, ou dão pouca atenção para ele, às vezes achando que já conhece bem, ou então é muito confuso, ou é difícil. E tem alguns livros que são desafiadores para nós, como por exemplo Cantares. Não é Cantares que nós vamos ler agora, né? Mas Cantares é um livro, o Cântico, do livro dos Cânticos. Certamente você viu poucas exposições desse livro na sua vida, porque é um livro que tem alguns desafios interpretativos, né? É um livro de poesia, de um estilo que hoje já não existe mais. É difícil de você compreender o que é linguagem figurada, o que não é. Mas dentre esses livros, eu gostaria de ler com você, começar lendo hoje, o livro de Lamentações do profeta Jeremias. Só o nome já desanima algumas pessoas de ler. Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa que só lamenta, não é? Você conversa com ela e ela está sempre colocando as coisas para baixo. Está sempre triste, depressiva, mal-humorada. Isso é difícil de lidar, né? Você tem que conviver com pessoas assim, ou às vezes você é uma pessoa que é assim, ou está assim de vez em quando. Tassiana, bom dia, Jesus te abençoe. Bem-vinda conosco aqui. Então, o lamento é algo que nós não gostamos, nem de lamentar, nem de estar do lado de pessoas que lamentam, né, durante o dia todo, durante todos os momentos. São pessoas difíceis assim, né, de conviver, porque estão sempre demonstrando dificuldade em se alegrar ou agradecer a Deus por aquilo que tem recebido. O profeta Jeremias é chamado de o profeta chorão, exatamente por causa disso. Mas a culpa não é necessariamente dele, né? Bom dia, CMSB. Jesus te abençoe. A culpa dele. Ele foi chamado para profetizar e viver um período de profunda tristeza para aqueles que amavam a Deus, para aqueles que temiam a Deus. Ele veio profetizar para uma época onde o povo seria levado cativo para a Babilônia. Bom dia, Daniel. Jesus te abençoe. E o pior ainda, ele iria profetizar sobre isso e o povo não iria ouvir, o povo não iria dar atenção. E o mal que ele estava profetizando iria acontecer. As pessoas iriam associar a sua imagem à tristeza, ao lamento, à dor. E isso não é nada positivo, nada alegre, né? Nada que nos encoraje. Mas esse era o ministério do profeta Jeremias. E depois de ele falar, avisando o povo, bom dia, Lenita, tudo bem? Em se tornar um arauto das más notícias, ser odiado, ser desprezado, ser zombado, ser motivo de piada, ser perseguido, né? Depois de tudo isso acontecer com ele, bom dia, Arlete, Deus te abençoe. O mal vem, o mal acontece, a Babilônia invade o Reino do Sul, Jerusalém e a Judéia, e destrói a cidade. Cerca ela primeiro, depois entra, destrói a cidade, leva alguns cativos para a Babilônia, mata muitos outros e deixa os mais pobres da terra habitando aquele lugar. Bom dia, Sara, Jesus te abençoe. Deixa os mais pobres ali vivendo na cidade, sob o tutela de alguns líderes que eles mesmos colocaram. E esse cenário de destruição, esse cenário pós-cativeiro de tristeza e de luto, é o cenário que Jeremias está vendo quando ele escreve o livro de Lamentações. É o cenário que ele está contemplando logo após a invasão do Império Babilônico, ali por volta do ano 500. Então, esse mal todo que ele está vendo não pode ficar contido, e ele começa a escrever, começa a declarar. Uma curiosidade sobre o livro de Lamentações é que ele é um acróstico também com o alfabeto hebraico. Os versículos vão começando sempre no original, no hebraico, com uma letra do alfabeto, formando um acróstico aí ao longo de todo o livro. E eu queria começar a ler com você o capítulo 1 de Lamentações. Bom dia, Sara. Deus te abençoe. Do verso 1 ao 11, esse capítulo 1
ele não tem uma divisão muito clara nesse ponto, mas nós vamos dividir aí do 1 ao 11, depois do 11 até o 22 e vamos seguindo assim. E queria que você lesse comigo, prestasse atenção, porque a mensagem aqui de Jeremias parece um pouco repetitiva, mas ela tem uma progressão, e alguns desses pontos aqui são pontos que nos ensinam a orar, que nos dão motivos de oração enquanto nós refletimos na Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, de Lamentações 1, de 1 a 11, tá bom? Diz assim: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Obrigado, meu bem, eu não vi que não. A Ana Cláudia pediu oração pela conversão da família. Foi a Beth, meu bem. Não, foi a Ana também colocou. Obrigado por me mostrar aqui. Desculpa, Ana. Gostaria de pedir oração pela conversão da minha família, meus pais, meus irmãos. Ótimo. Mesmo motivo aí da Beth. Conversão da família. Tudo bem. Se você colocar aqui algum pedido eu não ver, pode me lembrar, tá bom, meus irmãos? Que vai subindo aqui as mensagens. A gente perde às vezes. Obrigado, Vanessa. Verso 2. Chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Bom dia a Mari Moreira. Deus te abençoe. Jeremias vai pintando um cenário aqui que vai descrevendo a cidade, né? Aquela cidade que era populosa, que era cheia de gente, agora estava vazia, solitária. Aquela cidade que era alegre, festiva, agora estava chorando, tinha lágrimas no rosto. E os seus amantes, que ele coloca aqui, são as nações onde os líderes encontravam confiança para se livrar dos inimigos. Achavam que podiam pedir socorro ao Egito, achavam que podiam pedir socorro à Síria. Algumas das nações flertaram em ajudar Jerusalém, prometeram alguma coisa, mas depois extraíram e abandonaram. Então esse era o cenário. Verso 3. Judá foi levado ao exílio e afligido, e sob grande servidão agora habita entre as nações. Sem encontrar descanso, todos seus perseguidores apanharam nas suas angústias. Agora que ele descreve o que de fato aconteceu. Eles foram levados cativos, agora eles eram escravos, estavam servindo ao povo da Babilônia, e eles não tinham descanso, e os seus perseguidores o pegaram na sua hora de angústia para os explorar. Então esse primeiro momento aí do cativeiro babilônico, há uma servidão e uma humilhação para aqueles que antes eram livres. A bem da verdade, o cativeiro babilônico foi muito humilhante para Jerusalém, mas não foi um cativeiro à semelhança do Egito, onde a exploração atingiu-se em seu ponto mais grave. Eles também foram explorados na Babilônia, eles também foram humilhados. Mas Deus mesmo ordenou que eles habitassem a cidade, que eles amassem a cidade, que eles prosperassem na cidade, porque eles iriam ficar lá um bom tempo, pelo menos 70 anos. Verso 4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas, e os seus sacerdotes vivem gemendo, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Então aqui agora ele fala também do cenário eclesiástico, né? Não há quem venha à reunião solene, não tem mais culto. No cativeiro não tem templo, por isso que lá surge as sinagogas. E na cidade o templo foi queimado, as portas foram destruídas, e até os poucos sacerdotes que ficaram, eles não têm nenhum ânimo, eles vivem gemendo, chorando, lamentando, e todos estão em amargura. Agora olha o verso 5, diz assim: os seus adversários a dominam, e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de vir para o exílio,
na frente dos seus adversários. O motivo de tudo isso, a causa de tudo isso, é a multidão das transgressões do povo de Deus. Isso foi o estupim, isso foi o motivo, a causa para eles estarem nessa situação. O problema da derrota da nação, o problema da crise nacional era uma multidão das transgressões. Por isso Jeremias alertava tanto, por isso ele falava tanto. E aqui tem algo já importante para nós orarmos, um motivo para nós orarmos. Bom dia, Kelly. Deus te abençoe. Bom dia, Joey. Seja bem-vindo. Qual que é o motivo aqui? Esse Jeremias vivia denunciando o pecado, vivia falando do pecado, e era uma multidão de transgressões. O povo vinha pecando de diversas formas, de diversas maneiras. Bom dia, Joel. Bom dia, pastor Joel. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Bom dia, Jeane. E aqui ele demonstra o motivo por que ele fazia isso. Quando Jeremias pregava, quando Jeremias denunciava o pecado, ele não era um chato. As pessoas o viam como um chato. As pessoas viam como uma pessoa inconveniente. É assim que as pessoas veem, muitas vezes, os crentes que buscam a santidade hoje também. Bom dia, meu amigo. Deus te abençoe. E aí, muitas vezes, por causa disso, nós nos calamos. Porque nós não queremos ser chatos, nós não queremos ser inconvenientes, nós não queremos que pareça que nós estamos nos intrometendo na vida dos outros. E tudo isso é válido. Nós devemos mesmo ter cuidado para não sermos chatos. Chatos no sentido de sermos importunadores, sem motivo. Nós devemos ter cuidado para não ficar tentando ultrapassar os limites da nossa liberdade uns com os outros. Tudo isso tem que ter tomado cuidado. Mas veja, quando Jeremias denunciava o pecado do povo, ele não estava sendo um entrão, ele não estava sendo alguém que estava cuidando da vida alheia, porque o pecado do povo ia ter reflexo sobre a sua vida, ia ter reflexo também sobre a nação. Então, quando nós vemos hoje, meus irmãos, o nosso país mergulhado em pecado, nosso país está mergulhado em pecado. O Brasil não é uma nação santa. O Brasil não é uma nação que valoriza os princípios da palavra de Deus. De forma geral, pelo contrário. Nós vemos ser enaltecido a sexualidade, nós vemos ser enaltecido a infidelidade conjugal, nós vemos as pessoas fazendo piada com a santidade, com a religião e com a fé. Nós vivemos uma nação que despreza os princípios cristãos como nação, como instituição. As grandes empresas, as grandes marcas, os grandes veículos de comunicação não têm nenhum princípio de santidade. Os governantes não têm isso como uma causa prioritária. Bom dia, Andréia. E todas essas transgressões voltam para nós. Voltam para nós. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o que será da nação que Deus não é o Senhor? Ela vai ser feliz? Claro que não. Então todo esse lamento que Jeremias está falando aqui tem uma causa. O povo abandonou Deus. Então quando eu sou cristão, e eu denuncio o pecado, e eu me posiciono, e claro, evidentemente, no ambiente onde eu devo mesmo me posicionar, né? Onde eu tenho mesmo essa liberdade para poder fazer isso, onde Deus me coloca estrategicamente para fazer. E eu sou coibido pela cultura do cancelamento, né? Se eu falar alguma coisa eu vou ser cancelado, se eu falar alguma coisa eu vou ser julgado. Eu estou me protegendo, mas estou fazendo mal para mim. Porque essas transgressões, elas voltam para nós, né? Como aquele copinho plástico, aquela latinha de refrigerante, você joga na rua e ela vai ficar na rua, mas vai entupir o bueiro, que vai depois causar a enchente, a inundação, que vai prejudicar você lá no carro. Então tudo isso é muito sério. Jeremias está falando, a nação está em prantos,
está humilhada. Isso foi por causa das suas muitas transgressões. Então nós devemos nos lembrar do alcance do pecado, não somente nas nossas vidas, mas na vida das pessoas que estão à nossa volta. Orar por santificação e orar para que Deus nos dê uma voz que denuncie o pecado, uma voz que busca a santificação, que trate daquilo que é importante para Deus, como sendo importante também para o nosso povo. Aí veja o que Jeremias fala, ele continua, verso 6. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor, e os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Então aqui está narrando aquela cena das pessoas sendo levadas, amarradas para a Babilônia, acorrentadas, e até os nobres, os príncipes, agora como gado, andando e sem pasto, sem comida, sem água. Verso 7. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-la. E de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos que a honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez e ela também geme e se retira envergonhada. Então, aqui nesse verso 7 e 8, Jeremias narra essa cena deles voltando para o cativeiro, indo para o cativeiro, né? Humilhados ali, caminhando. Bom dia, Aline, Jesus te abençoe. É uma caminhada longa, né? E quando você tem uma caminhada longa, você tem tempo para pensar. Às vezes Deus faz isso com a gente, né? Ele permite que nós sejamos forçados a pensar. Bom dia, Lu Correia, Deus te abençoe. Enquanto Jeremias pregou, enquanto Jeremias falou, enquanto Deus ia apertando a mão sobre o povo, eles não iam percebendo, eles não iam sentindo, igual o profeta Joel que nós estamos expondo domingo de manhã, e vendo que Deus estava mandando calamidades para o povo, mas o povo não percebia, o povo continuava nos seus pecados. Eles tinham perdido a noção da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Mas agora que eles estavam acorrentados, caminhando, andando, sendo humilhados, horas, dias, semanas, meses, caminhando, até chegar no cativeiro, eles tinham tempo para pensar e refletir e meditar no que aconteceu com seu povo, no que o profeta Jeremias havia falado e outros homens de Deus haviam falado sobre o cativeiro. Podiam lembrar dos tempos de prosperidade, de bênçãos, e como nesse tempo era marcado pelo culto, pela fidelidade a Deus. Irem lembrando. Olha, isso aqui é muito sério. Nós precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos dá, à palavra que Deus nos dá. Porque se nós não ouvirmos, nós não pararmos para prestar atenção, Deus vai fazer alguma forma de você parar, por amor a você. Durante a pandemia, esses 3 anos aí, mais intensos da pandemia, eu lembro de comentar isso muito com amigos pastores, porque no ministério, no trabalho da igreja, nas atividades da igreja, tinha tanta coisa para fazer, tinha tanta coisa para realizar, tinha tanta coisa para a gente tratar. O que geralmente a liderança comentava nas igrejas, antes da pandemia, é que pastorear e cuidar da igreja e fazer o trabalho da igreja era como trocar um pneu de um carro em movimento. E a gente estava sempre atrasado, estava sempre correndo atrás de alguma coisa, estava sempre atrás de alguma urgência, e as prioridades foram sendo esquecidas. Aquilo que era importante para Deus. Aí, de repente, Deus parou o carro. Deus mandou uma pandemia e toda igreja teve que parar. Todo o comércio teve que parar. Nós tivemos que parar. Tivemos que ficar dentro de casa. Tivemos que restringir as nossas atividades. Então, nesse sentido, pudemos pensar, pudemos refletir sobre como estavam as nossas vidas, como estava o nosso culto, como estavam as nossas igrejas, e tomar algumas decisões. Às vezes você
é uma pessoa que repete a frase que resume a nossa geração, o nosso tempo. Ah, eu estou na correria. E é literalmente correria. Acorda correndo, toma café correndo, vai para o trabalho correndo, sobe o prédio lá da empresa correndo, faz os trabalhos de casa correndo, cuida dos filhos correndo, leva eles para a escola correndo, almoça correndo, dorme correndo. Nossa geração é a geração da correria. E aí, né, nós, os pastores, os líderes, a palavra de Deus, falam, olha, vamos parar, gente. Domingo é o dia do Senhor, vamos cultuar o Senhor. Pare um momento do seu dia, vai ler a Bíblia, vai meditar, vai orar. Separa um tempo para cuidar da sua saúde, separa um tempo para passar com a sua família. Em outras palavras, para um pouco a correria, para um pouco o estresse, para um pouco as coisas que você está fazendo e vai buscar Deus, vai meditar em Deus. As pessoas não param. O que Deus faz muitas vezes? Manda uma enfermidade, manda uma crise financeira, manda uma demissão, manda uma crise conjugal, porque aí você é forçado a parar. Aí você fica deitada numa maca, com soro no braço, sem a família, sem o seu trabalho, e você é forçado a pensar. O que isso aconteceu comigo? Quando é que eu vou sair daqui? Quando é que esse tratamento vai dar resultado? Quando é que eu volto para minhas atividades? Você é forçado a pensar. E ali você se lembra de Deus. Ali no leito você se lembra das coisas boas que você tinha e não valorizava, como foi na pandemia. Ouviu um monte de gente falando. Ah, pastor, quando a igreja voltar, nós vamos voltar animados demais, porque nós estamos com saudade de ir no culto. Os cultos voltaram há muito tempo. Tem muita gente que ainda não voltou da pandemia. Voltou para o trabalho, voltou para as compras, voltou para o shopping, mas ainda não voltou para a igreja. Então, cuidado quando você for alertado por Deus e não fazer as pausas. A Bíblia fala em Isaías 40, né, que os jovens caminham, se cansam, correm, se fadigam, exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Os que esperam no Senhor. A palavra esperar ali significa pausa. Os que fazem uma pausa no Senhor. Os que param sua correria para ficar na presença do Senhor. Renovam as suas forças. Afie o seu machado. Cortar umas árvores, para você cortar melhor, você precisa afiar o seu machado. Afie o seu machado, meditando na palavra de Deus. Verso 10. Diz assim, verso 9. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso. E não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo à procura de pão, trocaram suas coisas preciosas por mantimento, porque para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Então, o profeta narra o que aconteceu. Bom dia, Ben do Pardo, por aí. Ele viu o que aconteceu e ele narrou o motivo, que era o pecado, as muitas transgressões, o abandono de uma cultura toda que abandonou a Deus. Então, eles estavam colhendo. Depois ele medita sobre os sinais, os alertas que eles não ouviram, e agora eles eram obrigados a pensar, eles eram obrigados a se lembrar andando pelo caminho. Mas no finalzinho aqui, veja, Jeremias é um livro de lamentações, né? É tido como um livro de tristeza, de lamento mesmo, né? De choro. Mas mesmo no lamento, mesmo no choro, nós vemos sinais de esperança. Porque o profeta clama a Deus. Fala, Senhor, vê
Olha o versículo 9, né? Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. Depois no verso 11, vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Ele está falando dele como nação, ele está falando do povo. Ele está personificando a nação nele. Vê, Senhor, olha só, os inimigos estão se exaltando. Os inimigos estão zombando, estão desprezando, estão nos afligindo. Vê, Senhor, contempla, nos ajude. Há um fio de esperança, porque, preste atenção nisso, mesmo na maldição, Deus ainda manifesta a sua graça. Enquanto há vida, há esperança. Deus é longânimo e tardio em irar-se. Durante várias e várias vezes no livro do profeta Jeremias, antes aqui de Lamentações, Deus diz para o povo, eu vou punir vocês. Eu vou trazer uma nação que vai levar vocês cativos. Ele dizia, eu não vou ter mais misericórdia de vocês. E logo nos versos seguintes ele dizia, mas eu vou trazer vocês de volta. Mas esse povo vai voltar a me clamar. Mas, capítulo 31, eu vou colocar um coração novo em vocês. Um coração que me busca, um coração que me ama, um coração que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Eu vou mudar a sorte de vocês. Deus é tão compassivo que até quando Ele pune, até quando Ele exerce o seu direito, o seu juízo, Ele nos dá uma esperança de fidelidade. E Jeremias sabia disso. Por isso Jeremias está vendo o caos, está vendo a destruição, está vendo o lamento, está vendo a vergonha, está vendo a humilhação. A nação está no fundo do poço, está no pó do pó do pó. Mas ele se lembra, ele conhece o seu Deus. Ele fala assim, ainda tem esperança. Eu ainda posso clamar. Deus ainda pode olhar para a gente. Deus ainda pode fazer um milagre. Deus ainda pode restaurar essa nação. E ele fez isso depois, 70 anos depois, como prometeu. E cuidou do seu povo nesse período, não deixou com que os ímpios acabassem com o seu povo. Você já teve experiência com esse Deus? Você já conhece esse caráter do seu Deus? Você já tem essa confiança em Deus? Que mesmo quando você sabe que a sua situação ela é terrível, mesmo quando você sabe que a situação parece impossível, mesmo quando você sabe que você é culpado por estar desse jeito, que você está simplesmente colhendo o que você plantou, quando você tem essa plena convicção, mas você conhece o seu Deus, e você não se sente envergonhado, no bom sentido, né? Porque nós devemos sim nos envergonhar dos nossos pecados, mas você não se sente constrangido ou limitado para buscar esse Deus. Porque veja bem, com os nossos relacionamentos humanos, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue. Então, sei lá, vamos supor que você trabalhe de turno e toda semana você ligue para a pessoa que está lá trabalhando e você vai lá render essa pessoa. Imagina esse cenário, tá? Você chega para a pessoa sair. Bom dia, Warley. Tudo bom, meu amigo? E aí você fala para essa pessoa assim, ô rapaz, estou passando mal, aconteceu um problema, não vai ter como eu ir, cobre aí o meu turno. Ou seja, a pessoa vai trabalhar 2 turnos. Eu falo, não, cara, beleza, fica de boa aí. Aí na outra semana a mesma coisa. Aí na outra semana a mesma coisa. Outra semana a mesma coisa. Agora o cara fala assim, ok, não dá mais? Toda semana você passa mal? Toda semana você tem um compromisso? Não vou mais cobrir você. E aí acontece um problema e você precisa ligar para aquela pessoa e pedir para ela te cobrir. Como é que você fica? Você fala, nossa, não vai ter jeito. Eu vou ter que ir, eu vou ter que arrumar outra pessoa. Porque eu já... Nossa, tantas vezes eu já pisei na bola com ela, tantas vezes eu já pedi para me cobrir e agora não tem mais jeito. Bom dia, Adriana. Deus te abençoe. Com Deus não é assim. Com Deus Deus fala para você assim, ó, não abra essa caixinha. Aí você abre. Aí você fala, ô Deus, me perdoe. Me ajuda a fechar essa caixinha de novo. Aí ele te ajuda. Aí no outro dia você abre a caixinha de novo. Você fala, Deus, me perdoe, me ajude a fechar essa caixinha. E assim você faz 1 milhão de vezes. E Deus, de maneira longânima,
vai te ajudando. Às vezes ele permite que a tampinha da caixinha quebre para você passar um aperto, mas ele te ajuda a fechá-la de novo. Jeremias conhecia esse Deus longânimo e misericordioso. Então eu não sei qual que é o cenário e as circunstâncias que você está nele hoje. Talvez você já pecou muitas vezes, mesmo pecado, mesma área, mesma transgressão. Deus não quer que você permaneça no seu pecado. Deus não quer fazer vista grossa para ele. Não quer dizer então que está tudo bem, você pode continuar vivendo assim. Quer dizer que mesmo quando você está colhendo os frutos do seu pecado, mesmo quando você está no fundo do poço espiritual, mesmo quando você está na profunda amargura, totalmente destruído, parece que não tem mais esperança para você, tem algo que você pode fazer. Você pode clamar, você pode orar, porque esse Deus tem misericórdia. Esse Deus é longânimo. Esse Deus é compassivo. Ninguém mais teria paciência com você. Nem você tem paciência mais com você. Ele tem. E ele restaura. Ele muda. Ele transforma. Por isso que o profeta termina essa parte clamando: vê, Senhor. Vê. Contempla. E nos ajuda. Deus nos dá a sua misericórdia. É verdade, Ana Cláudia. Então vamos orar por isso. Vamos orar para que Deus nos dê um espírito perseverante na oração. Que nós tenhamos esse conhecimento desse Deus que nos motiva a fé para orar, porque Ele ouve e Ele responde. Vamos orar para que nós possamos ver o impacto do nosso pecado na nossa vida e na sociedade e nós sejamos usados por Deus para denunciar o pecado, para poder chamar a nação à santidade de acordo com a vontade dEle, nas oportunidades que Ele nos dá. Vamos orar para que Deus nos traga à memória aquilo que Ele nos chama para fazer, as suas bênçãos, de como é bom andar com Ele, e não precise que Ele nos pare, né, para que a gente pense nisso. E vamos orar para que Deus nos dê um coração perseverante, mesmo em meio à aflição. A Joyce pede oração pelos seus irmãos, John e Wellington. Deixa eu escrever aqui, Joyce. Muito bem. Vamos orar por esse motivo. A Mônica escreveu: amém, Jesus, obrigado porque temos tua misericórdia em nossas vidas. É verdade. Beth Uchoa, seja bem-vinda, bom dia. Vamos orar também, irmãos, agradecendo, né? O congresso de mulheres que tivemos. Foi uma bênção. Muitas mulheres ali, algumas aqui participaram. Mulheres de todo o presbitério. Um final de semana realmente muito alegre para a nossa igreja em receber esse congresso e que tenham frutos na vida das mulheres, das famílias. Se você não colocou aqui no pedido, coloque aí diante do Senhor agora uma causa especial para nós orarmos juntos nesse momento. Se você puder, onde você estiver aí, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia e pela palavra do Senhor. Deus, que o Senhor nos ajude a enxergarmos, ó Pai, o impacto destrutivo do pecado em nossas vidas e à nossa volta, temermos o pecado, Deus, e sermos arautos da santidade, da santificação. Senhor, nos levante como pessoas, ó Deus, para poder trazer, Deus, a consciência das pessoas, a santificação do Senhor. Deus, nos ajude a nós mesmos nos lembrarmos dos feitos do Senhor, da bondade do Senhor, Deus, das respostas do Senhor, para que nós não sejamos forçados a parar, nós sejamos forçados, ó Deus, a interromper a nossa vida para poder refletir sobre quem é o Senhor e sobre quem nós somos. Deus, o Senhor nos dê também um coração perseverante na oração. Deus, independente das circunstâncias, do cenário, da situação, que o Senhor nos ajude a olhar com esperança para o futuro, não por causa de nós mesmos, não por causa das perspectivas sociais, mas por causa do Senhor. Então nos dê coragem de orar, ó Deus, mesmo quando nós estivermos enfrentando as situações mais difíceis. Deus, também oramos, ó Deus, pelas causas que foram colocadas aqui. Deus, pela Beth e sua família, pela conversão dos seus pais, ó Deus, que o Senhor mostre na vida dela a diferença do Evangelho. Eles possam, ó Deus, também querer aprender mais sobre Jesus, sobre a palavra do Senhor. Queiram, ó Deus, testemunhar, queiram, ó Deus, experimentar dessa verdade transformadora vista, Deus, na vida da tua filha.
Que o Senhor toque no seu coração, que o Senhor abençoe a sua mente, o seu entendimento, para que eles compreendam a verdade do Evangelho, tenham o coração inclinado para o Senhor, ó Deus, e possam te servir. A mesma coisa, Deus, nós pedimos pela família da Ana, Senhor. Os seus pais, os seus irmãos, Deus, que viram a transformação acontecer na sua vida e possam, ó Deus, também conhecer esse mesmo Jesus que a Ana conheceu, que mudou a sua história. Deus, dê a ela palavras sábias, um comportamento sábio, um testemunho santo, e coloque na vida deles também, Deus, pessoas estratégicas, para que eles possam receber, Deus, hoje há tanto conteúdo, ó Deus, da palavra do Senhor na internet, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, que isso chegue também a eles, ó Deus, uma palavra do Senhor que os faça refletir e buscar a Tua presença, Senhor. Oramos, ó Deus, também pela Joyce, pelos seus irmãos, o John e o Wellington. O Senhor sabe as circunstâncias que os envolvem, o Senhor sabe o que eles necessitam, ó Deus, e o que eles estão passando, e pedimos uma visitação do Senhor na vida deles no dia de hoje, Pai, que hoje eles possam ter uma experiência com o Senhor, um toque do Senhor, uma manifestação do Teu poder. A Joyce, Deus, possa ver isso, possa testemunhar, e eles saibam, ó Deus, que é o Senhor que está fazendo. Eles saibam, ó Deus, que isso é obra do Senhor e possam glorificar o Teu santo nome. Fica conosco no restante desse dia, guarda-nos, ó Deus, livre-nos do mal, nos mostre as oportunidades, ó Deus, para poder falar da santidade do Senhor. Nos ajude durante o dia a parar e pensar nas coisas do alto e nos dê, Deus, coragem para orar por coisas grandiosas do Senhor na nossa vida. É o que nós oramos nessa manhã, te pedindo, te agradecendo e louvando no nome de Jesus. Amém e amém. Tia Rose, bom dia. A Arlete pediu aqui pela união da família. Agradecer a Deus pelo livramento na crise de bronquiopulmonar que o Senhor Jesus deu ao meu neto Daniel. Falou que a Mônica e a Ângela pediu oração pela vida do irmão João Paulo. Vamos orar por esses motivos aqui então, antes da gente sair. União da família da Arlete, livramento do Daniel e pela vida do irmão João Paulo da Ângela. Senhor, nós continuamos na Tua presença e clamamos, ó Deus, pela vida do João Paulo, irmão da Ângela, Deus, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor, Deus, o abençoe nas áreas que ele precisa agora, Deus, ser abençoado, que o Senhor, Deus, esteja presente na sua vida e traga do Senhor, ó Deus, a iluminação do alto sobre ele, naquilo, ó Deus, que a Ângela sabe que é necessário para a sua vida. Oramos, Deus, pela família da Arlete, que o Senhor, Deus, continue unindo, Deus, congregando, abençoando, dando unidade de pensamento, de motivação, de direção na presença do Senhor para esse lar. Agradecemos pela vida do Daniel, que foi livre dessa crise, ó Deus, pulmonar. E, Deus, isso nós vemos a boa mão do Senhor sobre a vida do netinho da Mônica. Rogamos a Tua bênção sobre a saúde deles, ó Deus, sobre a vida da Mônica no seu prédio, na sua função como síndica. O Senhor continue aguardando e abençoando, ó Deus, em todos os momentos. Oramos por isso, colocando essas causas nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Jesus abençoe. Até nosso próximo encontro, terça-feira que vem, e no domingo, durante a semana, em outras atividades. Jesus te abençoe. Até lá.